Amém, igreja? Abra em Gênesis 37. Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor. Amém. Gênesis 37. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Pode sentar em nome de Jesus. Ainda sentados, vamos continuar lendo. Verso 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Que quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho do que tinha dito. Verso 9. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia nisso. Amém? Amém. Hoje o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar a termos sabedoria. José, filho de Jacó, era o filho preferido, porque segundo a palavra tinha nascido na sua velhice. E diz também na palavra que Jacó amava mais Raquel. Serviu ao pai de Raquel por 7 anos para casar-se com ela. E depois que foi enganado, entregaram Lia no dia do casamento, ele trabalhou de graça mais 7. Trabalhou 14 anos para que ele pudesse ter a mulher da vida dele, a mulher que ele amava. E nós sabemos que Raquel era estéril. E já depois de muitos anos, nasce José. Já quando Jacó era velho, já avançado de idade. E diz que por causa disso, Jacó se apegou ao menino. Ali ele começou a cuidar do menino de uma forma diferente. Diz que ele fez uma túnica colorida para José. E os 11 irmãos que ele tinha, de outras mulheres também, disse que eles tinham ciúmes. E esses ciúmes virou uma inveja. E quando eu falo de inveja, a psicologia onde eu estudo, pela misericórdia de Deus, ensina que a inveja
ela não quer, usada por alguém, ela não quer somente o que a outra pessoa tem. Ela não se contenta, a inveja, em ter o que a pessoa tem. Ela vai além. A inveja, ela quer destruir você. E isso são psicólogos, doutores, pessoas que fizeram a teoria da base da ciência, que é a psicologia. Eles estudam isso lá na raiz, né, da sua existência, e diz que a inveja, ela começa, sabe quando? Quando a criança ainda é bebê. Começa ali. E é terrível. Eles começam a explicar, né, porque eu acreditava que a inveja era assim. A pessoa queria ter o que você tem, não como você tem. Entendeu? Um exemplo. Aquela pessoa tem um carro bonito, eu quero ter um carro igual daquela pessoa. Não é isso. Eu entendia que queria ter aquele carro da pessoa, né? Aquele esposo daquela mulher, aquela esposa daquele homem. Eu entendia isso, mas lá na psicologia eles me ensinaram que era pior ainda. Além de querer ter o que você tem, não é igual, é ter o que você tem. Ainda quer te destruir. E quando vem a destruição, sabe o que vem na vida do invejoso? Alegria, contentamento, prazer, alívio do estresse que a pessoa sente de invejar você. Não é terrível? E aqui diz no capítulo 37, no verso 11: assim seus irmãos tiveram inveja dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O que tinha José para que os irmãos tivessem tanta inveja dele? Queridos, nos diz aqui na palavra, estava lendo essa palavra e o Senhor descendo assim uma revelação profunda. Não era só porque o pai amava mais ele. Não era só por isso. Eles tiveram profundo ódio dele, os 11 irmãos, né? Vamos colocar os 10, porque um dos irmãos era Benjamim, ele era pequeno, era o filho de Raquel também. Quando ela teve Benjamim, ela morreu em seguida, que era o irmão José, da mesma mãe. O que fez os irmãos odiarem tanto José? Você pode pensar, por causa da túnica colorida? Não. Porque Jacó amava mais ele, demonstrava que era o filho da velhice? Não. Porque se você meditar na palavra, você vai ver que Deus entregava para ele revelações. E essas revelações, elas começavam através de sonhos, do qual Deus dava interpretações. Você interpretar um sonho é uma coisa, agora você ter a revelação profunda daquele sonho é outra coisa. Você profetizar, também ter o dom de profecia, é muito importante. Mas você ter o dom da revelação além da profecia é mais profundo. E ele tinha o quê? Revelações. E por causa das revelações, o que acontecia? Os irmãos tinham ódio dele, porque já tinha aquele sentimento, e ainda Deus usava ele em revelação, aí que eles odiavam mais ainda. Disse que na sua inocência, aqui eu falo de uma pequena falta de sabedoria. Diz que José contou as visões que Deus deu para ele. Diz que a primeira visão ele via 11 feixes e um no meio. E os 11 se encurvavam diante do feixe do meio. Aí ele contou.
Aí passou pouco tempo, Deus deu outra revelação profunda para José. Diz que estava o sol, a lua e 11 estrelas. Quem era o sol? Jacó. Quem era a lua? A mãe. E quem eram as 11 estrelas? Os irmãos. Aí diz que o sol, a lua e os irmãos se encurvavam diante dele. Aí os irmãos falaram: não, agora é demais, agora ele está querendo ser melhor do que nós. A inveja também, ela tem essa atitude. A pessoa que inveja o outro, ela acha que o outro quer ser melhor do que a própria pessoa. E às vezes a pessoa não está fazendo nada, só está contando uma revelação. Quem está entendendo o que Deus está falando? Ele contava, abismado, ele não queria nada em troca. Ele não tinha interesse de querer ser melhor que seus irmãos. Ele nem sonhava em ver os irmãos se prostrando diante dele, nem muito menos o pai e a mãe. Mas eram revelações do Senhor. E o inimigo entrava naqueles corações dos irmãos, faziam eles odiarem a José. Quando Deus tem uma obra na nossa vida, só por causa de uma revelação de Deus, há pessoas que se levantam contra nós. Sabe aquele negócio? Vai louvar na casa de Deus, vai pregar na casa de Deus, vai cuidar da casa de Deus, vai ser alicerce, coluna no dízimo e na oferta na casa de Deus. Há pessoas que infelizmente só de saber das promessas que vem do alto, que vem do céu, as pessoas já passam a odiar as outras. E não foi diferente na vida de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ei, já te venderam por uma fofoca, por uma calúnia? Já te venderam sem você não ter feito nada? Dói. Às vezes muitos estão sofrendo, sabe por quê? Por causa da inveja dos outros. Machuca. Eu estava orando a Deus e eu falei: Deus, que campanha nós vamos começar aqui nessa igreja nos primeiros dias do ano? O Senhor falou: filha, vai ser contra a inveja. Porque há pessoas que estão com partes das suas vidas paralisadas. Pessoas estão doentes por causa da inveja. Sabia que a palavra de Deus fala que a inveja é a podridão dos ossos? Quem já sentiu dor em tudo que é osso, junta, coluna, joelho, perna? A pessoa anda e começa a estralar tudo. Não é velhice, não. Tem gente que fala: é velhice, né? Meu pai fala: é velhice. Não, pai, não é isso, não. Tudo bem, a idade chega para todo mundo, igreja, mas não é isso. É uma coisa sobrenatural. Às vezes a pessoa não quer sair da cama, a pessoa não tem vontade de sair, a pessoa não tem vontade nem que seja para se divertir, a pessoa fica ali, sentindo dor. Quem já sentiu dor aqui? Dor em tudo. Que nem a nossa irmã, né, falou para mim: pastor, eu fui no médico, eu não saio daqui enquanto o médico não descobrir o que eu tenho, porque está doendo tudo. Teve até um irmão falou: tudo bem, dona Rosa? Ele chama dona Rosa, rapaz, né? A senhora está bem? Eu falei: não, eu estou com chikungunya. A pessoa falou: o quê? Eu falei: não, acho que eu estou com chikungunya, porque está doendo tudo. Sabe? Tudo que se dobrava doía. Está repreendido no nome de Jesus. Dá para você repreender aí, vaso de Deus? Porque às vezes a gente acaba achando, sabe, que é a idade,
é por causa da escada, é por causa é porque eu andei muito, é porque eu trabalhei muito. A gente acaba dando questões, respostas daquilo que é espiritual. Sabe, a inveja, ela é algo terrível, ela chega a ser espiritual, porque ela faz a pessoa ser perversa. A pessoa que inveja é perversa. Você que desejar o mal de uma pessoa é o quê? Perversidade. Você sentir prazer em ver alguém se acabar, o quê? Perversão. Então, queridos, nós vamos guerrear. Há casamentos que acabam por causa do quê? Inveja. Há filhos, há pais que adoecem, há filhos que também adoecem por causa da inveja. Até animais morrem na casa às vezes por causa disso. Ai, que uma coisa tem a ver com a outra. É terrível. Eu já contei várias vezes um caso. Uma vez comprei um relógio bonito, aqueles de ponteiro, coloquei ali na minha cozinha, aquele relógio brilhava, dourado. Falei, que relógio bonito. E ainda tinha versículos bíblicos. Eu falei, relógio bonito, que danado de bonito. Aí chegou uma pessoa na minha casa, olhou para o relógio e falou, que relógio bonito. Mas olhou com inveja. O ponteiro parou na hora. Eu estava olhando para o relógio, parou. Eu peguei um banco, subi, peguei o relógio, parou o relógio, não acredito. Levei para o conserto, falou, leva qualquer coisa, porque o técnico disse que não conseguiu consertar o relógio. E o olhar era do quê? Cega, pimenteira. Já ouviu falar nisso? Então, igreja, as revelações de José eram tão profundas, tão verdadeiras, tão do alto. Eu quero provar para você, em Gênesis 44, diz que teve uma grande fome. Ali, todos conhecem a história de José. Ele foi preso, ele foi jogado na cova, ele foi vendido pelos irmãos para os estrangeiros. Ele passou por muitas adversidades, mas Deus era com ele. Quanto mais, olha, faziam de tudo para José ser destruído, Deus, ele criava uma oportunidade para José ser exaltado. Está entendendo o que Deus faz com aquele que ele ama? Está conseguindo entender? Olha o que diz aqui, vamos ler o 45. Não, vamos ler o, perdão, 43, para você entender o contexto da história. 43:1. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem, compre um pouco mais de comida para nós. Quando os irmãos de José chegaram ali no Egito, ele era o quê? O segundo maior no Egito. Acima dele só estava quem? O faraó. Por causa das visões que Deus tinha entregue na vida de José. Deus mostrou para José que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E que eles deveriam guardar os mantimentos. Para que quando chegasse o dia da fome, da seca, da adversidade, eles já teriam celeiros o que comer. E ali, José administrava toda a riqueza do Egito. Num belo dia, chegam ali os irmãos de José, vindos da terra de Canaã, por causa da fome, já tinha acabado os mantimentos de todos os povos ao redor. E por causa da revelação de José, olha aí de novo a revelação, o Egito se tornou uma potência para alimentar os egípcios e os povos ao redor. E ali José
José estava administrando, os irmãos chegaram, ele reconheceu os irmãos. Ele fingiu, que não sabia a língua deles, porque ele sabia que eram os irmãos. Tinha um intérprete ali, ele usava um intérprete, mas de olho naquilo que os irmãos falavam. E aí ele falou: vocês são espiões. Falou: não, nós só queremos comprar a comida e voltar para a terra do nosso pai. Ele falou: não, vocês são espiões. Vamos ler aqui 44. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos, ainda não tinham se afastado da cidade. Quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes, porque retribuíram bem com mal. Vou ler de novo. Porque retribuíram bem com mal. Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e fazer revelações? Vocês cometeram grande maldade. Todas as vezes que nós quisermos pagar o bem com o mal, nós sofreremos algum tipo de cobrança da parte do Senhor. Aqui eles falaram: olha, nós não somos espiões não, nós estamos aqui só para comercializar. Nosso pai está lá nos esperando porque a nossa terra está passando fome. E aí ele falou: então deixa o irmão de vocês, deixa aquele ali que era o Simeão, que tinha tramado tudo para jogar ele na cova, deixa ele preso. Vocês vão lá, tragam o caçula. Quem era o caçula? O Benjamim, filho da mesma mãe. E quando vocês trouxerem o caçula, eu vou vender mais para vocês. O homem tinha sabedoria ou não tinha? O que ele queria? Ele queria que os irmãos reconhecessem os erros deles. Aí um falou: não, pelo amor de Deus, meu pai já perdeu um filho. Se ele perder o irmão desse filho, o que aconteceu com o seu irmão? Ele morreu. Mentira, porque José estava vivo na frente deles. Está entendendo? Deus pega muitas vezes aquele que é invejado, aquele que é humilhado, aquele que é passado para trás, aquele que é vendido, para usar de benevolência com aqueles que às vezes nem merecem. Porque os irmãos não mereciam, mas José estava dando o que para eles? Comida, para sobrevivência. Aí Simeão ficou preso, eles voltaram, aí falaram para o pai: ele quer o filho caçula, ele quer Benjamim, para nos vender mais comida. O pai falou: não, a minha vida já está acabada na tristeza. Sabe o que vocês vão fazer? Os meus cabelos brancos vão para a sepultura. Jacó era um servo de Deus. Jacó não merecia mentira. Os próprios filhos tinham mentido para Jacó que José tinha morrido. E eles tinham vendido o próprio irmão. E falaram o quê? Uma fera, um animal selvagem o matou. Toda mentira. Diga para o irmão do seu lado. Fala: toda mentira um dia há de ser manifestada. Sim ou não, igreja? E nesse dia ele colocou lá, além de ter dado essa ordem, falou: não me apareça aqui sem um caçula que eu não vou vender mais nada.
Ele devolveu toda a prata que eles tinham comprado, o trigo, e ainda colocou a taça que ele tomava, provavelmente a água dele. E quando ele tomava a água dele, ele fazia o quê? Revelações do Senhor. Porque eles venderam José, mas as revelações não acabaram. Eles venderam José, mas as revelações vinham da onde? Do céu. As revelações vinham de quem? De Deus. As revelações vinham da onde? Do alto. Aí quando eles chegaram lá em Canaã, meu Deus, toda a prata devolvida e ainda a taça de José. Oh, pronto, esse Senhor quer matar a gente. Por quê? Aí eles perguntaram, por que que eles estão pagando o bem com o mal? Nós estamos semeando ou colhendo? Olha, pastor, eu sou fruto de uma injustiça. Então semeio o bem. Posso ouvir um amém? Amém. Semeio o bem. Faço o bem sem olhar quem. Glória a Deus. Aleluia. Olha, pastor, eu fiz muita coisa no meu passado e às vezes eu acho que Deus está me apertando para que eu venha me arrepender. Então, nesse caso, você está o quê? Colhendo os frutos das suas ações. Tenha sabedoria e peça o quê? Misericórdia. Foi cantado aqui hoje graça, preciosa graça. É pela graça de Deus que nós estamos o quê? De pé. Quantas lutas nós passamos nas nossas vidas, igreja? Se você for contar para mim, vai amanhecer o dia. E se eu for contar para você, vai amanhecer o dia também. Mas pela graça de Deus nós estamos o quê? De pé, vivos. Tentaram nos matar, né? O inimigo não é assim, não tenta matar a gente? De todas as maneiras, né? O inimigo vai onde? Na ferida. Não é isso? Quem já sentiu que o inimigo vai só na ferida? Naquilo que você mais tem. Ele vai ali, ó. Cutuca, para fazer você chorar. Mas a graça de Deus, ela é derramada sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Depois de toda essa armação aí que José queria que eles se arrependessem, Judá chega diante de José e fala assim: olha, prende eu, pelo amor de Deus. Não prende o meu irmão, não. Não deixa nenhum mal acontecer, porque levaram Benjamim na presença de José. José deu até um banquete na casa dele, de tanta alegria de ver de ver Benjamim. E aí, ele não aguentou. Ele teve que falar: eu sou José. Aquele que vocês venderam. Aquele que vocês não deram nada. E eu perdoo vocês. Porque foi por causa da minha vida que hoje a minha geração, os meus irmãos, o meu pai, está comendo, estão vivos. Foi para isso aqui que Deus me criou. Esse foi o propósito de Deus na minha vida. Ele fez do mal que fizeram com ele o quê? Um grande bem. Aleluia. Para ajudar a permanecer viva a geração dos seus familiares. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Que emoção. Deus está falando, sabe do que? De perdão. Deus está falando para você ter sabedoria. Você viu como José dominou a situação? Não, vocês estão aqui só para ver o nosso ponto fraco aqui no Egito, ver qual é a nossa fragilidade para vocês nos atacarem. Era tudo invenção. Ele queria ver se os irmãos tinham mudado. Ele queria ver que
tipo de homens os irmãos tinham se tornado. Às vezes, será que Deus não faz isso com a gente? Deus prova ou não prova a gente? Às vezes Ele tira aquilo que é mais precioso na nossa vida. Sim ou não? Para ver se nós vamos permanecer fiéis a Ele. Vamos orar, igreja? Aleluia. Tenha sabedoria. Ainda o servinho do Senhor ali falou que os tolos, são perversos, são maus. Nós não podemos ter vingança no nosso coração, igreja. Nós temos que acreditar que Deus tem um chamado na nossa vida. E que através desse chamado, o Senhor vai nos colocar num lugar de honra, não só para nos favorecer, mas para ajudar até aqueles que nos fizeram mal. Você pode glorificar a Deus por isso? Oh Senhor amado, Deus glorioso. Às vezes, Pai, nós lembramos do que fizeram para nós. Nós pensamos, Deus, por quê? E ficamos, por quê? Tudo isso aconteceu. E ainda vem na nossa mente, será que a culpa é minha? O que foi que eu fiz, Senhor? E ali ficamos meditando, refletindo, Deus. E o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, Deus, que o Senhor tem um propósito em nós. O Senhor tem uma promessa em nós. Que as pessoas queiram ou não queiram, elas vão ter que ver o Teu nome ser glorificado na nossa vida. Os irmãos, Pai, eu estive aqui lendo na palavra, Pai, não há tempo para discorrer toda a palavra, mas os irmãos, Pai, Deus, se curvaram diante de José 3 vezes. Que achou que a remandura não foi só uma vez, não, Pai. Eles se curvaram com a revelação do sonho 3 vezes diante de José, dependendo dele. Requenábria, chefe, aremanabria, dependendo da boa vontade, dependendo do perdão dele, dependendo, Senhor, daquilo que vinha das mãos dele, da administração dele, de tudo que o Senhor tinha confiado na vida de José, na profissão de José como, Pai, administrador, Pai, governador ali do Egito. Remanabria, sobria, requenábria. Os irmãos tiveram que ver o pai sofrer, padecer ali de tristeza, Pai. Aquele homem era depressivo, porque pelas palavras nós reconhecemos a depressão de uma pessoa. Aquele homem disse: se mais esse filho morrer, os meus cabelos brancos vão para a sepultura de tristeza. Senhor, muitas vezes somos vendidos, muitas vezes não temos mais alegria de viver, muitas vezes, Senhor, não entendemos porque passamos por tantas provações, mas o Senhor está vendo, meu Pai. Se levanta do teu trono, abençoa essa campanha que vai começar, meu Pai, na semana que vem, e vai trazendo pregadores, meu Pai, segundo a tua graça, segundo o teu evangelho, segundo as revelações do Espírito Santo. Vai trazendo um povo injustiçado, envergonhado, Senhor, que foi abusado pela inveja, pela maldade, pela calúnia, pela adversidade, Senhor amado, pela perversão, requenabra, chefe, aremanabria. As revelações ainda perseveraram, as revelações acompanharam a vida de José até o fim da vida dele, e ele salvou a geração da tribo de Jacó. De Judá veio Davi, de Davi veio Jesus, e por causa do perdão de José, Senhor, a palavra de Deus se cumpriu. Remanabria, quebra a inveja, quebra os planos do diabo contra a vida da tua igreja. Remanabria, sobre a requenabria, e sela, Deus, com a tua resposta e com a tua palavra, a libertação das nossas vidas, meu Deus.
Oh Senhor, aquilo que roubaram, Pai, que tanto machucou, né? Que a Shebe e a Aremandúria, nós cremos na justiça de Deus e nas libertações do Senhor, Pai, para prosseguirmos as nossas vidas, meu Pai. Continue trazendo revelações, como o Senhor trouxe nesta palavra para nós, meu Pai. Assim te pedimos, Senhor, e quebra inveja contra esta igreja, contra este ministério, contra a vida dos teus filhos, contra os casamentos, contra, Senhor, as profissões aqui, Pai. Quebra inveja em nome de Jesus. E quem crê, bata a palma para o Senhor.